Hoje, de uma forma muito especial, eu quero conversar com você sobre a Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro é o dia da Reforma. E eu acho que vem mesmo a calhar esse assunto neste dia. E para nós termos uma explicação muito boa, eu convidei o apóstolo Sinomar, que é o nosso líder e ninguém melhor do que ele para falar conosco sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre Martinho Lutero, que era um monge naquela época, agostiniano, e isso aconteceu no século XVI. E ele, como monge, ele era membro do clero e ele foi responsável pela reforma protestante. Mas nós vamos estar conversando sobre isso, porque que eu escolhi esse assunto também. Todas as pessoas que estiverem participando conosco vão aproveitar muito. E você que é pai e mãe, você pode contar a história da reforma para as crianças. Você que é pastor, você pode falar sobre isso com a igreja, para que a igreja entenda a nossa história, entenda a história dessa revolução, porque foi uma verdadeira revolução no meio cristão. E você vai aproveitar muito. Aproveita também para deixar o seu comentário, porque é muito importante para nós o seu comentário, ou então o seu likezinho, para que nós possamos ter um retorno e também uma fotografia de onde nós estamos alcançando e do que você está entendendo, a sua participação é muito importante para nós. Então, aqui está o apóstolo Sinomar, por acaso, meu marido. E eu muitas vezes não vou chamá-lo de apóstolo Sinomar, porque eu nem vou lembrar disso, claro. A gente não conversa dessa forma com o marido, não é? Mas eu estou apresentando dessa forma para que todos saibam quem ele é. Ele é o líder da igreja Luz para os Povos, a nossa igreja, que tem como lema alcançar o mundo uma vida de cada vez. Amém. Olha, é um prazer, uma alegria muito grande participar deste programa. Este é um assunto vibrante, né? Muitos cristãos são evangélicos hoje, mas não conhecem a origem Verdade. da sua fé, qual que é o fundamento, a base daquilo que ele crê, não é? Por que que aconteceu uma reforma, não é? Protestante em Até esse nome que 1517. você falou aí, muita gente não conhece esse nome protestante e nem sabe por que que ele existe. Já só te dando uma dica para você nos explicar também. Porque bem antes do século XVI, já haviam muitos protestos na Europa, não é? Uhum. A respeito deste assunto, porque muitos pré-reformadores queriam que a igreja voltasse à sua simplicidade, não é? Sei. Aquele evangelho puro que está nas escrituras. E eles lutaram por isso, né? Inclusive, Jan Hus, um deles, morreu, né? Morreu queimado. Sim, mas em praça pública. Essa parte que você está falando, que queriam que a igreja voltasse para a simplicidade, porque como estava a igreja nessa época? Havia uma disparidade social muito grande na Idade Média, principalmente na Europa. Sim. Você pode ver, inclusive, desses filmes épicos, nesses filmes clássicos, não é? Como o povo era pobre. Sim, não é? verdade. E eles tinham que pagar altos impostos para a igreja romana, Sim. principalmente. Então, havia uma palavra que hoje ela é muito usada, não é? Novamente, que era o abuso do poder, não é? Tá. Porque Roma, a igreja romana, ela se tornou poderosíssima, não é? Muito rica, e o povão em geral vivia na mais profunda miséria, não é? Então, havia uns pré-reformadores que discordavam,
porque eles não viam esta proposta na Bíblia. Aham. Eles não viam que evangelho é isso, é essa disparidade social tremenda, não é? Pelo contrário, Jesus viveu uma vida simples, né? Sim. Os apóstolos viveram uma vida simples, nunca houve abuso de poder e nem exploração dos pobres para viver uma vida regalada, não é? Uma vida privilegiada, em detrimento das pessoas mais simples. Então, esse movimento, digamos assim, 150 anos antes, ele já existia. Então, na realidade, é um movimento que queria reformar, ou reformular, não sei como que seria, o cristianismo. Fazer uma reforma, porque o cristianismo estava totalmente fora dos padrões bíblicos. Seria isso? Sim. Depois do ano 100, mais ou menos, a igreja começou a perder aquele brilho que ela tinha, entendi. aquela visão missionária, não é? Gradativamente ela foi perdendo porque veio outra geração e outra geração. A cultura também vai influenciando. Quando Constantino ele se cognominou Papa, não é? Ele se tornou o líder da igreja e ele se tornou também imperador, não é? A história diz que ele se converteu por conveniência, porque ele queria os dois cargos. Tá. Entendeu? Ele queria os dois cargos. Aí, quando ele legalizou a igreja cristã como a igreja oficial do Estado, a igreja perdeu completamente a sua visão. Entendeu? Então, e o império, então... Foi aí que ela se tornou idólatra. Sim. Aí o povo, em geral, foi perdendo o interesse de pregar o evangelho. De santidade. Não, isso aí tudo acabou propriamente, né? Então, as pessoas eram católicas romanas por tradição, não por experiência. Porque a essa altura não havia mais intimidade com Deus, experiência com Deus. Sim. E o cristianismo foi totalmente politizado, Sim. não é? E a partir dali, então, a igreja foi perdendo a sua visão, e basta dizer que durante a Idade Média, a igreja romana matou muita gente, principalmente aqueles que discordavam das suas ideias e das suas práticas. Bom, nós sabemos que a principal personagem da Reforma Protestante é a pessoa de Martinho Lutero. E qual era a principal insatisfação de Martinho Lutero para ele enfrentar tanto desafio, um desafio tão grande? Martinho Lutero, ele era um homem muito inteligente. Alguns chegam a dizer que ele era um gênio. Começou a dar alguns estudos sobre o livro de Romanos. E no livro de Romanos ele descobriu que o justo viverá pela fé. Olha que tremendo. E aí ele foi mais profundo nessa questão, não é? Inclusive, mais tarde ele escreveu as 95 teses, Sim. não é? Que mostram toda a sua indignação contra aquilo que a igreja romana ensinava. Sim. Não é? Mas é difícil de separar o problema religioso com o problema político. Sim. Porque era uma mistura naquela época, né? Inclusive a igreja ela tinha tanta força que os soberanos, os reis, não tinham liberdade de fazer o que queriam sem o endosso da igreja. O Papa era o Todo-Poderoso naquela época. E Martinho Lutero, ao ler o livro de Romanos, aliás, quando a gente ensina, a gente aprende, né? E ele foi a fundo no livro de Romanos e descobriu que estava tudo errado. Sim. Que a igreja estava apresentando uma proposta que não está na Bíblia. E aquilo gerou uma indignação no coração dele. E também ele era muito contrariado com os altos impostos que
a igreja impunha sobre as pessoas mais pobres. Aliás, eles não eram pobres, viviam na extrema pobreza e eles eram obrigados a pagar altos impostos para a Esses igreja. altos impostos são as indulgências ou não? Não, agora a gota d'água foram as indulgências, Sim. não é? Porque o Papa da época, que era o Leão X, o Leão X era o Papa da época, e ele teve uma ideia melhor para arrecadar dinheiro, principalmente para construir a Basílica de São Pedro. Ah, tá. Ele precisava de muito dinheiro, porque eu já fui na Basílica de São Pedro. E é daquela época? É daquela época. É uma coisa fenomenal, tudo é de ouro. Sim. Isso gasta muito dinheiro. Uhum. Então, qual foi a ideia dele? Foi a ideia das indulgências. O que é isso? Você é um pecador, mas você pode pagar pelo perdão dos seus pecados. Sim. E Isso quanto aí mais anula você o pagava, sacrifício de Jesus, né? Anula o sacrifício de Jesus. anula completamente Sim. o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aliás, a indignação de Lutero foi que a igreja virou um excelente negócio. Ah, entendi. Entendeu? E ele se indignou completamente. E assim que ele começou a manifestar a sua indignação, ele se revoltou contra aquilo, mas ele não pretendia de maneira alguma promover uma ruptura na igreja, não é? Quem insistiu na ruptura bem depois de Lutero na França foi João Calvino, não foi Lutero. Mas eu quero Lutero, inclusive, aproveitar isso, não, Marco, porque você falou assim, que por causa da igreja estar cobrando as indulgências, pegando muito dinheiro das pessoas em troca de bênção, de perdão de pecado, você não acha que hoje, no meio cristão, tem igrejas que fazem isso? Tem. Infelizmente, nós temos, vamos evitar citar nomes de igreja aqui, mas você está acostumado a acompanhar isso pela televisão. Eu visitei uma casa aqui em Goiânia e quando eu cheguei lá, a mulher me disse assim: eu convidei o senhor para vir aqui porque o senhor tem cara de sério. Você acha? Todos nós achamos. É porque a igreja já tomou tudo que nós temos. E meu marido agora foi desafiado pelo pastor a entregar a casa. Olha. Então isso para mim é pior. Então. É pior do que naquela nesse época. Nesse caso, a reforma protestante que houve naquela época talvez esteja precisando de uma hoje. Você não acha, não? Hoje, a maioria dos teólogos de hoje acreditam que a igreja precisa urgentemente de uma segunda reforma. Sim. Entendeu? Voltar ao evangelho simples, voltar a praticar os 5 postulados da fé, não é? Tá bom, daqui a pouco nós vamos falar cada um desses postulados. Mas eu quero agora comentar com você, porque todo movimento grande que gera uma mudança na cultura, ele começa por outras pessoas ou por outros segmentos antes. E nós sabemos que muitas pessoas trabalharam antes pela reforma. Primeiro, teve alguns movimentos e tudo, mas nós não vamos citar tudo para não ficar pesado. Mas 2 homens muito importantes eu acho que precisam ser citados. Primeiro, o John Wycliffe. Eu queria que você lembrasse um pouquinho para nós sobre esse homem que viveu mais ou menos 200 anos. 150 anos antes de Lutero. Ele morreu em 1384. Sim. Né? Mas ele deixou um legado tremendo, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Olha aí que coisa tremenda, hein? Metade da Inglaterra, 150 anos antes de Lutero, já lia a Bíblia em inglês. Nós sabemos que várias pessoas trabalharam em prol da reforma protestante, antes de Lutero. Mas é claro que nós não vamos falar aqui todos os nomes,
Mas dois nomes são muito importantes. O primeiro que eu quero chamar a atenção aqui é John Wycliffe, que é chamado também de Estrela d'Alva. Por quê? Porque ele brilhou antes, né? A estrela d'alva é aquela que anuncia o amanhecer, Olha né? que tremendo. É. E ela é linda e ela brilha muito. E na realidade, John Wycliffe, ele era uma pessoa impressionante, principalmente em termos de coragem, não é? Sim, uhum, Porque ele fez algo, ele foi um homem levantado por Deus. é verdade. Ele fez algo porque ele fez uma tradução diretamente dos originais para o inglês, né? E como eu já disse, metade da Inglaterra já lia a Bíblia 150 anos antes. É impressionante isso, né? E os ingleses se Século gabam XIV, disso até né? hoje, E não é? com razão, né? E com razão, É. porque quando a reforma se efetivou realmente, e ela não se efetivou de um dia para o outro, porque Lutero ele foi convocado para prestar o seu depoimento no Concílio de Trento em 1540, não é? O Papa exigiu que ele se retratasse. O padre, o Santo Padre, como é dito, né? O Papa mandou para ele o que eles chamavam na época de bula, é um documento, né? Para ele se retratar. E ele rasgou publicamente Olha, aquele mas como documento. nós estávamos... Aí a coisa ficou quente para o lado do Lutero e ele precisou de fugir para sobreviver. Antes E esse disso- período foi importante porque ele traduziu a Bíblia para o alemão. Pois é, mas se nós não estávamos falando do Lutero ainda, eu vou voltar então no John Wycliffe, porque eu acho tremendo, porque ele foi professor lá em Oxford, professor de teologia. E nós, quando fomos lá na Inglaterra, nós Tivemos a fomos alegria de visitar lá. aquele lugar Eu lá, fiquei aquela emocionado. universidade, onde cristãos foram queimados, coisa mais emocionante, mais Nós vimos, impressionante. inclusive, não sei se você lembra, o local que eles O foram queimados. local que os cristãos eram queimados, aquilo ali foi muito marcante para mim, né? Porque é algo no caso de John Wycliffe, é o século XIV ainda, né? 16, 15, 14. E depois de John Wycliffe veio Jan Hus, que também era pré-reforma, né? Pré-reformador. Trabalhando. Esse sim Esse- morreu. Esse E foi- foi um dos que morreu queimado, amarrado num pau, assim como num poste. Exatamente. Colocar fogo de baixo para cima, ele foi morrendo aos poucos, Sim, não é? Mas ele gritava. Ele gritava o nome de Deus. Ele dizia a Deus que era uma alegria para ele morrer pela fé que ele defendia. Enquanto isso, Roma e todos os seus súditos rangiam os dentes de ódio daquele homem, mas ele morreu maravilhosamente bem. e lá em casa nós temos um quadro que é um cisne. Podíamos ter trazido, hein? Pois é, e um cisne, aquele quadro foi pintado por um cristão e aquele cisne representa Lutero. Por que que aquele cisne representa Lutero? É porque John Hus, quando ele estava sendo queimado, ele gritou: hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos vocês terão que ouvir o canto do cisne. Exato. E Lutero, quando começou a reforma e ela se consolidou, ele diz: eu sou O cisne, profetizado por John Hus. Olha que tremendo. Ele É. fez uma profecia na hora E da foram morte. exatamente 99 anos. Eu acho super importante. Toda vez que eu olho para aquele quadro lá em casa, eu lembro dos sacrifícios das pessoas pela transformação do cristianismo, pela transformação do evangelho. Isso é muito bonito, É verdade. não é? É E aí, maravilhoso. então, logo 100 anos depois é que começa a história propriamente dita da reforma,
E a história ou começa o papel de Lutero, que era um monge e que foi muito influente, influenciou muitos outros monges e também freiras, né? Muitas freiras, inclusive, mais tarde ele casou com uma delas, que era a Catarina, né? É verdade, a Catarina, agora meu lado feminino aqui, né? A Catarina fugiu É, do lugar lá onde elas ficavam, seria mosteiro é um também para mulher? mosteiro, é. Então, ela fugiu, um caminhão foi entregar arenques, que são aqueles peixes em latões grandes, né? Exatamente, eu E vejo ela que você está fugiu muito bem informada. junto com outras freiras dentro daqueles É verdade. daqueles Isso aí não tambores. é invencionista, isso aí Não, foi não é fato, história, é né? história, é. E quando aquelas freiras todas foram procurar Lutero, porque elas fugiram, porque eram também, elas estavam participando da reforma e elas queriam trabalhar na reforma. Ele teve que arranjar marido para cada uma delas, Foi porque senão elas verdade. seriam mortas. E aí sobrou a Catarina, que não quis casar com ninguém, porque ela só aceitava casar se fosse com Lutero. É verdade. E Lutero então falou: não, comigo não, porque eu vou morrer a qualquer momento. Eu sou jurado de morte, mano. Assim, modo É. de dizer, né? E ele realmente, para não morrer, precisou de Fugir fugir, se muitas escondeu num vezes. castelo, É, não é? E conseguiu escapar, mas foi providencial, é. porque lá ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele escreveu várias outras coisas também, muito importante, inclusive as 95 teses que ele escreveu. Você sabe que em 1465 surgiu a imprensa, Uhum. né? A imprensa ela foi criada por Gutenberg e quando Lutero entrou em cena, a imprensa já existia e isso foi providencial, porque os escritos de Lutero, as ideias de Lutero, elas se espalharam por toda a Europa em pouco tempo. Inclusive no Concílio de Trento, além do Papa mandar Lutero se retratar, foi exigido também naquele concílio que fosse proibida a disseminação dos escritos de Lutero. Então, provavelmente, esses ensinamentos eram impressos durante a noite, nas madrugadas, Olha, espalhados também, eu né? penso que sim. É porque Eu penso normalmente que nos sim. filmes que a gente vê, essas coisas são feitas durante a noite É, e espalhadas, e quando o pessoal acorda, ninguém sabe e quem Lutero, espalhou naqueles dias, aquilo. era um dos homens mais vigiados do E o tempo Império, todo, né? aham. Mais vigiados. Fugiu muitas vezes, né? É. Para salvar Alguma sua coisa própria... aconteceu, porque os escritos dele chegou na Suíça, né? Lá, inclusive, o Evangelho se tornou tão forte Sim. que a Suíça se tornou um país propriamente 100% protestante. Olha. A Inglaterra se tornou, não é? Uhum. Por exemplo, em 1700, 1800, 1900, a Inglaterra era um país 100% protestante, Sim. não é? E uma coisa que me chama a atenção é que a reforma levou o homem a servir a Deus integralmente. E com aquele cristianismo bíblico, genuíno. E isso traz prosperidade. Tanto é, Noemi, que os países mais ricos do mundo são protestantes. Verdade. A Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, esses países são os mais ricos do mundo e são protestantes. Vale a pena ter Vale a fé em pena. Deus, vale a pena É. acreditar. Mas quais são os pilares mesmo da reforma? Você fala dos postulados, né? Sim. Uhum. Dos postulados. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Isso. A salvação só se processa pela fé. Sim. Não há salvação a não ser pela graça de Deus. Só Jesus Cristo pode salvar e está credenciado a salvar.
E só a Bíblia é a palavra de Deus. Isso você já falou. Já falei da Bíblia? Está falando É toda fé, a glória, né? as Escrituras, Jesus Cristo, a graça e toda a glória só deve ser dada a Deus. Olha, você que está nos assistindo deveria anotar isso, deveria ensinar para suas crianças, É para que verdade. elas possam decorar, porque tudo que criança decora, ela não esquece nunca mais. Então, é muito simples, são 5 postulados, também é chamado de Soli só, ou solos. tá, Sola ou solos. sim. Porque no caso de Jesus Cristo é solos, né? E o que quer dizer só? Somente. 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 Latim. Já estamos No falando latim. latim aqui, né? É. Solo, Então, solo. as 5 solas. É. Então, 5 somentes. É. Então, Aqui, vamos recordar solos aí com os Christus. meninos? solos Christos, somente Cristo. Sim. Porque a Bíblia diz que não há salvação, e isso é claro na Bíblia, fora de Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, ó, Então, Lutero, copia aí. Copia Lutero, e ele, já faz o seu cultinho hoje com os meninos. Lutero, ele começou a ler isso e ficou impressionado e viu que estava tudo errado, Uhum. entendeu? É Agora, mesmo, né? Muitas A Bíblia vezes, falou com ele. uma mentira, ela é pregada, ensinada 10 vezes, 20 vezes, que todo mundo acaba acreditando na mentira, pensando que é uma verdade, né? E aí, Lutero bateu de frente contra o alto clero, né? Contra as maiores autoridades do mundo naquela época. Olha, não foi fácil. Então você Lutero só não foi morto porque Deus o poupou e o guardou, porque Deus precisava da voz daquele homem. Então vamos deixar muito firmado esses pilares. Eu estou chamando de pilares porque fica mais fácil. A fé, primeiro, né? Por quê? É Porque pela fé. se você não tem este privilégio de acreditar, de crer no projeto divino, não tem como você se salvar. Porque a salvação é um processo incrível, porque nós estávamos 100% perdidos. Aí de repente Deus se humaniza, se faz homem, vem morar conosco, habitar conosco, para operar dentro da legalidade. Deus tinha que se fazer homem, porque o primeiro homem pecou e se afastou de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que o segundo homem não teve pecado e tinha legalidade para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Porque Jesus é o próprio Deus que se materializou, que adquiriu uma forma humana. Agora, o que é que tem poder em Jesus? A sua palavra, a sua voz, sobretudo o seu sangue. Ah, mas sangue tem poder? Não, sangue de bodes não tem poder. Sangue de homem não tem poder. Mas você vai ler lá em Mateus, em Atos 20, 28, que o sangue que nos salvou é o sangue de Deus. Olha que coisa incrível. É o sangue de Deus que nos salvou. Então, você precisa crer nisso. Se você não crer, como você pode se salvar? Outra coisa é acreditar que a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é toda ela a palavra de Deus. Para você ter uma ideia. Então me prova. Perguntaram há poucos dias para um grande teólogo, me prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele respondeu com uma palavra. Ele diz, Israel. Todas as profecias para Israel se cumpriram literalmente e estão se cumprindo hoje. Então, qualquer pessoa sincera que ler a Bíblia
e ver as profecias para Israel e verificar que tudo que foi dito a respeito de Israel se cumpriu literalmente. Mas outra coisa interessante, há no Velho Testamento 269 profecias que apontavam para o Messias. Todas elas se cumpriram na vida de Jesus. Isso é impossível. Um matemático americano, ele disse o seguinte: para tudo ser coincidência, tudo que está na Bíblia, você pega 269 bolinhas de gude e numera elas 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 269, coloque numa caixa e tente tirar a número 1. Se você conseguir, foi um fenômeno. Agora, mistura de novo, tenta em seguida tirar a número 2. Se você conseguir, foi outro milagre, que é difícil. São 269 bolinhas. Se você conseguir tirar pela ordem as 269 bolinhas, então é a possibilidade de tudo ser coincidência. Então é impossível que tudo aquilo que estava predito a respeito do Messias tenha se cumprido na vida de uma pessoa por coincidência. Então Jesus é realmente o Filho de Deus. Por isso que Lutero diz só Cristo. Só Cristo é o Salvador. Não há uma outra pessoa, não há um outro ser no universo que está credenciado para nos salvar. E outra coisa, não é? Só quem tem vida pode dar vida. Só Deus pode dar vida eterna. Nenhum ser humano, por melhor que ele seja, ele, se morrer, ele vai nos garantir a salvação. Isso não, só Cristo. A graça de Deus também foi um dos pilares da reforma e muito importante, mas para entender graça, precisamos entender o que é justiça e misericórdia. Se você me deve 100 mil reais, é justo que você me pague esse dinheiro ou me pague juros. Mas se você não pode me pagar, eu posso lhe perdoar. Isso é misericórdia. Agora, o que é graça? Graça é quando eu te perdoo e te dou mais 100 mil reais para você recomeçar a sua vida. Deus fez a mesma coisa conosco. Além de nos perdoar, Deus nos deu e nos garantiu a vida eterna. Então, é algo imerecido, é algo que a mente humana não alcança, porque nós éramos pecadores, Deus nos perdoou e nos incluiu em Cristo, Ele morreu, nós morremos com Ele, e agora Paulo diz que pela fé nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Isso é muita graça de Deus, não é? Que bênção! Então, a fé, as Escrituras, só Jesus Cristo salva, e é pela graça, e também toda a glória pertence somente a Deus. Só que este último pilar, ou este último postulado, nós vamos deixar para o final, porque antes deste último postulado, eu quero perguntar para você outra coisa, que é o movimento que aconteceu da Contra-Reforma, que veio depois da reforma, veio a Contra-Reforma, que foi aquela luta para não deixar ter valor a reforma. Roma, ela reagiu àquilo que Lutero estava ensinando, compartilhando e pregando. Então, a Contra-Reforma foi uma reação da igreja, inclusive com ameaças severas. Lutero, inclusive, por causa de um concílio especial que foi estabelecido, onde teve início a Contra-Reforma, Lutero foi ameaçado e, como eu já disse, ele teve que fugir, mas também foi providencial essa fuga dele. E foi por causa da Contra-Reforma que todas as mensagens que Lutero escreveu, e não foram poucas, foram proibidas de ser compartilhadas e enviadas para outros países. Havia uma vigilância muito grande. E a Contra-Reforma, ela se levantou não somente contra Lutero, mas contra todos os reformadores da época
foi um tempo difícil, porque o Império Romano, não é, a própria Igreja Romana eram muito fortes e vigiavam as pessoas, não é, de uma maneira muito contundente e especial. Mas a Contra-Reforma, para mim, foi um tiro no pé, porque despertou curiosidade. Sim. Aí toda a Europa queria saber que movimento era aquele, o que Lutero tinha escrevido, e a coisa generalizou-se, propagou-se, e a Alemanha, então, naqueles dias, iniciou uma igreja fortíssima, que é a Igreja Luterana, né? Ela nasceu logo após a Contra-Reforma e nasceu forte, muito forte. Então, para mim, foi um tiro no pé a Contra-Reforma. Porque eu me lembro, eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho um colega, ele é muito conhecido no Brasil, chama-se Márcio Valadão. Ele tinha um trabalho, quando nós éramos seminaristas, numa cidade do interior. E ele começou a construir um templo lá, de noite o povo ia lá e derrubava. Ele levantava os muros de dia, o pessoal ia lá de noite e derrubava. Aí, alguém foi conversar com o padre, o que fazer? Ele falou, deixa esse povo em paz, porque se você proibi-los de fazer qualquer coisa, eles viram uma fera. Então, a igreja hoje anda um pouco acomodada, eu acho. Sim. Mas se de repente se levantar contra nós uma perseguição, você vai ver. Os verdadeiros filhos de Deus vão se revelar para valer. Tomara que não precise Entendeu? disso. É que nós estamos vivendo na sombra e na água fresca. Está tudo muito tranquilo para nós, não é? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos um prefeito crente. Em Aparecida, nós temos um prefeito crente, não é? Então, está muito fácil. Mas se os crentes forem proibidos de fazer alguma coisa, aí imediatamente vem a reação. Certo. Agora, sobre o último postulado que nós deixamos para agora, que é toda glória pertence ao Senhor Deus. Toda glória pertence a Deus. E eu acho que este postulado foi colocado porque no século XVI, tudo Toda era glória voltado era para o homem. Tudo era voltado para o homem. Todas as coisas que foram escritas na época, o homem era o centro. A parte filosófica também era muito forte, né? As artes, tudo era muito forte e o homem era o centro. E aí veio esse postulado, toda a glória pertence ao Senhor. Mas nós vemos isso hoje, por isso eu achei melhor deixar para nós conversarmos por último sobre isso. Nós vemos hoje, o homem é o centro. Nós vemos isso na criação dos filhos, nas escolas, no comércio, em tudo. O homem é o centro, até dentro das igrejas também. Essa história. Eu queria que você Não, essa história, sobre isso. ela começou lá no céu. Alguém quis roubar de Deus a glória que só lhe era devida. É mesmo. Não é? Então, um querubim se ensoberbeceu e deu no que deu. E ele se malignizou, né? Então, depois, você pode notar, na época dos faraós, eles se consideravam deuses. Eles eram chamados de deuses, não é? Herodes foi comido por bichos, diz a Bíblia, porque ele se considerou Deus. E Deus mostrou para ele que ele era gente, foi comido de bichos. E assim, durante a história toda, se você pegar lá no Velho Testamento, Nabucodonosor, por exemplo, olhou para a grande Babilônia e disse, essa é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. Está lá na Bíblia, para a minha glória. O homem sempre está atrás de glória, de poder, não é? E Deus olhou para ele e disse, vai comer capim, não é? Até saber que o Senhor reina e comanda os planos da terra. Hoje, por exemplo, nós estamos correndo um perigo muito sério. Sim. Nas igrejas, eu vejo muitos pastores muito famosos, muitos pastores
se considerando semideuses ou filhotes de Deus, é mesmo. E Deus não permite isso, e esses reinados têm vida curta. Uhum. E ainda dá tempo de eu contar um testemunho? Dá tempo. A Neuza Itioca, que é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, diz que o testemunho que mais a impactou foi o testemunho de um pastor americano que morreu e ressuscitou. Ele morreu e voltou. E ela diz que estava no auditório quando ele contou esse testemunho. Ele disse: eu era um pastor eletrizante. Para mim entrar no palco, a banda de música tocava e eu entrava correndo, balançava meu paletó e o povo aplaudia e era um momento tremendo. Aí um dia ele enfermou-se para a morte e morreu, só que ele chegou num lugar muito bonito, mas a porta estava fechada. E ele, contando, ele disse: será que eles não sabem que o fulano de tal chegou aqui? Ai, que horror. Tá vendo uma desorganização aqui no céu. Eu cheguei. Ele ouviu uma voz do lado de dentro: volta e começa a viver o evangelho simples que está na minha palavra. E dê o seu testemunho, porque para o seu tipo de vida não há espaço aqui no céu. Então, ela estava dizendo que aquele homem, naquele dia, aquele homem vaidoso, orgulhoso, pregou com uma calça jeans e uma camiseta simples e estava vivendo um momento de humildade exacerbada. Uma simplicidade tremenda, e dizendo: irmãos, não podemos roubar de Deus a glória que só é devida a Ele. A igreja não é lugar para promoção de homens. A igreja não é lugar para as pessoas se promoverem, se agigantarem, se tornarem importantes. Eu gosto da expressão de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nós devemos sempre, nós que somos líderes, esconder-nos atrás da cruz de Cristo. Esta é uma frase muito usada por aí, mas tem que funcionar na prática. Entendeu? Não podemos de maneira alguma achar que nós somos melhores do que alguém, que nós podemos ser tão importantes como Deus, etc. e tal. Quando um homem ou uma mulher de Deus vive para honrar, glorificar, engrandecer, magnificar o nome de Deus, essa pessoa vai ser muito abençoada. É muito bom. Muito Toda bom, honra só a principalmente Deus. quando você é casado com a enciclopédia bíblica. Senão é muito bom, viu? Foi ótimo conversar com você sobre todas essas coisas. E foi bom para todo mundo. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estiveram assistindo esse programa foram muito edificadas. Eu só quero completar aqui dizendo que a Catarina casou com o Lutero, teve muitos filhos, a casa deles era muito grande e ela era uma mulher que recebia os doentes na casa dela, e um dos filhos se tornou médico com o passar dos anos. E aquela casa era como um hospital, naquela época tão carente, de tanta gente precisando de ajuda. Ela era uma mulher incansável ali, hospedando muitas pessoas na sua família numerosa, e ela foi aquela companheira mesmo de ministério para o Lutero até eles morrerem. Amém. É muito bonito toda essa história. Vale a pena contar para seus filhos, vale a pena também ver o filme Lutero. Você pode ver aí em alguma dessas projeções de filme, que nós temos várias, né? E porque toda essa história precisa ser aprendida pela nossa família e precisa ser fixada na nossa mente. E o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante.
você deve ensinar isso também na sua casa. Que Deus te abençoe, abençoe você e a sua família e que você possa deixar o seu comentário aí, que é muito importante para nós. Um abraço para você. Amém. Eu quero dizer que naquela época eram poucas vozes, não é? Foram homens muito corajosos, né? Verdade. Agora, hoje, nós temos centenas de homens de Deus, É, entendeu? E por isso eu vejo a igreja caminhando para uma outra reforma, preparando a noiva para a volta do é noivo. verdade. Até a obra social hoje a Obras, igreja tem feito também. a obra né? social que a igreja faz hoje é maior do que a obra do governo, Sim. Uhum. porque são centenas de igrejas fazendo obras sociais, E nós vemos inclusive até, acudindo os pobres, né? todo mundo, as crianças são esclarecidas. É, Nesse tempo que nós tivemos a enfermidade da Covid, nós vimos todas as igrejas se levantando, ajudando. nossa, foi maravilhoso, foi incrível mesmo, né? E hoje há centenas de vozes no Brasil que estão procurando voltar às origens do Evangelho. Um Evangelho que reparte, um Evangelho que abençoa, um Evangelho que Que é inteligente. está estabelecido sobre as 5 colunas da reforma protestante, né? Porque, Noemi, o resto é conversa fiada. O evangelho é comprovadamente, até pelos antropólogos, ele é verdade. considerado uma, eu vou chamar de religião porque não veio outro nome, mas uma religião inteligente, sabe? Então vale a pena mesmo, vale a pena. Porque na linguagem, principalmente dos antropólogos, eles falam religião mesmo. Mas eu falo que o cristianismo, seguir a Deus, servir a Jesus, é o ato de maior inteligência de um ser humano. É verdade. Porque, primeiro, o cristianismo nos transforma. Porque cristianismo é Cristo. É Cristo, não é? Então, é muito bom poder falar que Deus continua promovendo que a reforma não terminou. A reforma não terminou. Ela continua até que a noiva esteja adornada e preparada para se encontrar com o noivo para o grande dia do casamento. Muito bom, viu? Valeu, Amém. viu? Deus abençoe. Valeu. Deus Um abraço. abençoe a todos. Valeu demais. Deus abençoe a todos.